Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora, a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vos-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os a sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe, e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá minha alma. Disse-lhe: Quanto a isto estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado, Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas.
E então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, e é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Bem, queridos, passagem grande e cheia de coisas aqui que não dá para a gente esgotar tudo, falar de tudo, né? Mas primeiro a gente vê aqui o juízo, né, de Deus a Sodoma e Gomorra. De fato, Deus deu um jeito ali, tirou Ló. Ló não queria sair de jeito nenhum, estava ali preocupado com os genros, estava preocupado com outras coisas, apegado talvez, mas por amor, né, a Ló, por amor a Abraão, a quem Deus tinha prometido ali, Abraão que tinha intercedido por Ló. Deus vai ali e tira Ló à força, mas dá a recomendação a Ló: olha, você não pode voltar atrás, você tem que seguir adiante. Quando você estiver a salvo, eu vou destruir as cidades, né, que tinham pecado muito diante de Deus. E Deus faz assim, só que a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. A gente não sabe se trata aqui apenas de um milagre, né, um sentido negativo da palavra, um evento extraordinário, sobrenatural dela ter se transformado numa estátua de sal, ou se trata de ser carbonizada, ou seja o que for, um fenômeno químico. A gente não sabe o que aconteceu, mas diz o texto que ela se transformou numa estátua de sal. Ou seja, a gente às vezes teima em fazer a única coisa que nos cabe diante do que Deus nos pede, diante de tantos livramentos de Deus, de tantas coisas que Deus faz misericordiosamente para conosco, e a gente falha, e Deus nem sempre nos poupa das consequências das nossas decisões. E aqui a mulher de Ló, ela colheu a consequência e virou uma estátua de sal. Mas Ló e suas filhas foram salvos, foram para a cidade pequena, e depois saíram dessa cidade pequena e habitaram num monte, foram morar numa caverna. E ali tem essa descrição aqui de um incesto, né? As filhas embebedaram o pai, ficaram com medo delas morrerem virgens, do seu pai não ter uma descendência, né? Porque naquela época alguém não deixar descendentes era algo de muita humilhação. E elas decidem, elas mesmas, terem relações com seu pai para que pudessem dar descendência ao seu pai. Certamente algo que Deus não se agradava, mas é isso que eu falo, né? A Bíblia, se ela fosse um livro escrito assim, de uma maneira fantasiosa, fictícia, ela não mostraria essas coisas. Ela mostraria só a história encantada do bem vencendo o mal, das coisas bonitinhas, né? Só teria a parte boa. Realmente a Bíblia mostra o bem vencendo o mal, né? Mostra Deus triunfando sobre o mal. Mas a Bíblia também mostra, né, a vida como ela é, né, de Nelson Rodrigues, né? A Bíblia mostra essas coisas horríveis que os homens são capazes de fazer, como incestos, como sacrifícios humanos e outras coisas. A Bíblia, quando mostra essas coisas, ela não está defendendo essas coisas, mas ela está apontando, né, a maldade humana, a maldade que habita o coração do homem. E
e certamente ela mais à frente muitas vezes vai mostrar aí as consequências dessas decisões absurdas dos homens, né? Mas, bem, Abraão intercedeu por seu sobrinho Ló, e Ló foi poupado, e nós vemos aqui a graça de Deus, apesar, né, do homem, apesar da humanidade pecaminosa.